Bom dia, eu sou a Fernanda Pinheiro e a gente vai continuar falando sobre a parte de aprovação dos processos de licenciamento das edificações no Corpo de Bombeiros. Eu vou compartilhar uma tela com vocês. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o que a gente precisa, né, para atender a lei de incêndio do Rio Grande do Sul? A gente tem que entender como é que funcionam os processos de aprovação lá dentro do Corpo de Bombeiros, tá? Então, o que a gente tem aqui? Que o PPCI, ele deve nascer junto com o projeto arquitetônico. O que acontece? O que isso quer dizer? E, na verdade, aqui a gente pode complementar falando um pouco sobre o PRPCI. Apareceu mais uma letrinha R aqui no meio. PPCI é Plano de Prevenção contra Incêndio. Deve nascer com o projeto de arquitetura. Então, a gente tem que pensar que o projeto do Plano de Prevenção contra Incêndio deve nascer junto com o projeto arquitetônico. O profissional que está desenvolvendo o projeto de arquitetura da edificação deve contar com assessoria técnica de um profissional especialista na parte de engenharia de incêndio para fazer o planejamento e o projeto de cada um dos sistemas de incêndio que vai compor os sistemas daquela edificação. A parte de prevenção de incêndio, ela não é simplesmente um complementar, ela não é mais, né? Mas faz muito tempo já, mas agora ela virou uma lei que tem mais força, mais influência, né? Então, o projeto de segurança contra incêndio não é mais um complemento a ser implementado na edificação, como algo que entra depois. Faz parte, nasce junto e influencia diretamente, tá? Na construção da edificação. E também influencia na aprovação da edificação. Mais adiante, nos próximos dias, eu vou falar especificamente de cada medida de segurança, quais são os quesitos de cada medida de segurança, de acordo com a altura e o uso das edificações, para a gente entender certinho quais são as medidas de segurança que eu preciso ter na minha edificação quando eu vou projetar uma edificação, tá bom? Então, aqui, na parte direita dessa tela, a gente pode entender assim, que para que a gente tenha um alvará de incêndio de uma edificação, a gente tem a parte dos processos simplificados de aprovação dentro do Corpo de Bombeiros. O que acontece? O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, dentro do processo de desburocratização, tornou a parte de emissão dos alvarás, como eles são obrigatórios para todas as atividades econômicas, ele entendeu que dentro das atividades com menor risco e as edificações com menor dimensão, esses processos não precisariam passar por uma aprovação na sua forma completa, né? Então, o que existia antigamente? Antigamente existia o PPCI na forma completa, tá? Onde qualquer tipo de edificação, de qualquer dimensão, qualquer uso, qualquer risco, das mais simples às mais complexas, passava pelo rito todo de processo de aprovação dentro do Corpo de Bombeiros Militar. E com esse novo entendimento, o que aconteceu? Se entendeu que edificações com reduzido risco de incêndio e reduzida dimensão poderiam passar pelo processo de cadastramento eletrônico ou processos simplificados de prevenção contra incêndio para a obtenção do alvará de incêndio ou do certificado de licenciamento no Corpo de Bombeiros. Então, aqui a gente separa, né, as edificações de alta complexidade, de alto risco e com altura elevada, com dimensão elevada, como processo de prevenção contra incêndio na sua forma completa, e os processos simplificados de prevenção contra incêndio e o cadastramento eletrônico, que aí o cadastramento eletrônico você recebe um certificado de licenciamento no Corpo de Bombeiros da sua edificação e no processo simplificado você recebe um alvará de prevenção e proteção contra incêndio de maneira simplificada. Quais são as questões em relação a esses processos simplificados, né? Eles não passam pela avaliação técnica do projeto de arquitetura e das medidas de segurança contra incêndio e não passam pelas vistorias que fazem parte do PPCI na sua forma completa, tá? Então, eles evitam você entrar por esse caminho, você entra pelo processo simplificado eletrônico e a obtenção do alvará é automático. Ambos os processos eles têm os mesmos responsáveis, tá? Responsáveis técnicos, responsáveis os proprietários e os responsáveis pelo uso da edificação. Só que esses processos são autodeclaratórios. Então, você tem uma atividade econômica, você precisa obter o seu alvará
de incêndio para implementar a sua atividade econômica. A sua atividade econômica não traz grande risco, tem menores dimensões, então você contrata um profissional de arquitetura e engenharia para elaborar o seu processo, faz a parte de implementação das medidas protetivas necessárias para que a sua atividade econômica ocorra na edificação, e aí você pode, eletronicamente, através do seu responsável técnico, cadastrar o seu licenciamento de modo autodeclaratório. Então, você contratou um profissional habilitado, o profissional realizou todo o processo, realizou a implementação das medidas, verificou se está tudo ok na sua edificação, e aí esse profissional faz o cadastramento para que você tenha o seu CLCB, Certificado de Licenciamento no Corpo de Bombeiros, ou o alvará de PPCI na parte de PSPCI, são os processos simplificados de prevenção contra incêndio, tá bom? É só um rito de processo, como isso entra no Corpo de Bombeiros, tá? Ele não dispensa a contratação dos profissionais de engenharia e arquitetura. E o PPCI completo, na verdade, são edificações mais complexas, onde o profissional também é contratado para fazer a parte de aprovação de projeto. Esse projeto, ele passa pelo processo de licenciamento completo, todas as etapas de aprovação, né? Avaliação técnica do projeto. Aí, após esse projeto ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se faz as etapas de implementação na edificação das medidas de segurança contra incêndio necessárias para que aquela edificação seja utilizada, né, e para que desenvolva sua atividade econômica. E aí passa pelo processo de solicitação de vistoria pelo profissional responsável. O Corpo de Bombeiros passa na edificação e faz a vistoria completa da edificação, verifica se está tudo ok, tudo instalado dentro das normas e emite o alvará de prevenção e proteção contra incêndio.